Obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado a PCS, presidente, todos vocês. O último apresentação, nós estamos cansados, mas eu vou tentar mostrar que isso é uma coisa bem interessante que a gente tem feito. E o objetivo é mostrar um produto, é uma solução, não deixa de ser, mas como é que a Claro vem criando informações que podem ajudar a questão do turismo e fluxo turístico. A gente sabe que é um grande desafio. Então, quando você pensa em coletar ou ter dados e informações turísticas, a gente vem para hotéis, dados de voos, outras informações. Mas as informações são difíceis de obter, a gente sabe disso. Você não consegue consolidar às vezes, nem todas as informações dos hotéis vêm consolidadas, agrupadas. Você tem que partir para uma pesquisa de campo, que não é barato, é caro, demora. Você vai estar fazendo uma pesquisa de um período para ter o dado daqui a 3, 4 meses. Então, o que a gente... acho que o controle só de passar... Acho que está com ela. A Mariana, né? Só te pedir o controle aqui, obrigado. E o que a gente tem feito é... A gente criou a gente já vem trabalhando com dados de mobilidade urbana, de fluxo, há muito tempo. Desde 2019. Assim, às vezes não aparece muito, mas a gente é um dos maiores fornecedores dos projetos de concessões de rodovias quando quer analisar fluxo de viagens nas rodovias. Praticamente todos do Brasil inteiro, as últimas que utilizaram dados de telefonia móvel foram com dados da Claro. São dados anonimizados, são dados agrupados, estatísticos, como se fosse um volume, tal como a gente vê um dado de pesquisa, você não consegue ver individual, você vê sempre volume. E a gente fazia muitos projetos desse tipo, mas era muito manual, muito sob demanda, demorava. E a gente acabou querendo trazer uma praticidade para os gestores, turismólogos, que trabalham com turismo, uma facilidade de poder extrair esses dados na mão, com cliques de mouse, enfim, num computador, e não depender de pedir o dado de uma pesquisa. Então, a gente criou uma solução comercial, que a gente chamou de Claro Geodata. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. A ideia do Claro Geodata é atuar dentro do processo de mobilidade urbana, fluxos de movimentação das pessoas. Vou direto aqui até pelo tempo para poupar. De onde vêm esses dados? Os dados vêm da telefonia móvel. O nosso celular, independente se é smartphone, se é o chama de feature phone, que é o celular que não tem smartphone, tela, ele está transmitindo com uma rede de telecomunicações o tempo todo. Então, o nosso celular aqui na mesa, no bolso do meu casaco, ele está ali sincronizando um WhatsApp, um e-mail. E, às vezes, eu faço chamada telefônica, às vezes eu recebo um SMS. A gente chama isso de eventos na telefonia móvel. Um evento na telefonia móvel é quando acontece uma transmissão de dados, uma chamada, um SMS. E, quando isso acontece, o nosso celular está transmitindo por uma torre de celular que está, uma antena que está em algum lugar. Às vezes ela está naquelas torres grandes, às vezes ela está em cima de um edifício, de uma edificação. E a gente guarda essa informação da data e a hora que aquele celular fez a conexão com aquela antena. E a gente consegue criar pegadas das pessoas. Então, eu não consigo saber exatamente... A Claro não sabe que eu estou nesse prédio, aqui nessa sala, nesse momento, mas ela sabe que eu estou ao redor aqui, porque é uma cobertura de uma antena. Com o 5G, menor ainda, tá? Essas coberturas das antenas vão ficando estreitas. Quando a gente pega uma cidade de região metropolitana, uma cidade que é mais acima de 50, 100 mil habitantes, já tem mais adensamento de antena. Então, essas áreas da antena acabam sendo raios de 200, 300 metros. Obviamente, uma cidade do interior muito verticalizada, muito horizontal, às vezes uma antena cobre mais. Mas, quando eu trago essas pegadas, eu consigo ajudar a entender como que as pessoas se movem, para onde elas vão, de onde elas vieram, quanto tempo elas permaneceram em determinado lugar. E aí, estou contando a história para chegar no turismo, onde vai ser. E, com isso, a gente consegue entender quantos turistas estão visitando uma cidade. O local que você diz... Sim, eu vou até mostrar uns exemplos disso. Consigo mostrar. A gente consegue... Por que eu consigo? Porque quando eu estou analisando as pessoas que estão indo para aquela cidade fazer uma visita, num dia específico, eu tenho um histórico delas. Então, eu já sei que aquela pessoa mora ali.
porque eu já sei onde ela dorme, analisando onde ela permanece à noite. Não é nem um cadastro de telefonia móvel, é onde ela está dormindo à noite, madrugada. Se ele trabalha ali, porque ele vai toda semana, eu começo a analisar, porque eu sei que ele está ali todos, né, constantemente, com uma frequência, existem umas regrinhas, né, de estatísticas, que eu identifico que ele não é um turista, não é um residente, mas ele visita ali, provavelmente é um trabalho, escola, não vou saber dizer o que é. E a gente consegue extrair essa informação. Então, quando eu trago essa informação para esse fluxo de turista, eu consigo dar essa informação, independente se o turista ficou no hotel, ficou no Airbnb, numa casa, ficou na casa de um amigo, parente. Se foi passar o dia lá e foi embora, a gente consegue ter essa informação. E essa informação ela é extrapolada. Eu estou falando só de clientes da Claro, que hoje o nosso market share no Brasil é 33%, um terço da população usa o celular da Claro, mas eu extrapolo com fatores de expansão estatísticas, né? Tal como quando você encomenda pesquisa de campo. Alguém não vai conseguir entrevistar todos os turistas que estão naquela cidade. Ele vai entrevistar uma parte e depois extrapola. A gente faz a mesma coisa com uma estatística super avançada. E a vantagem disso qual é? Eu tenho, além dessa questão de presença, de quantidade, eu tenho alguns cadastros que eu tenho dessa pessoa na Claro. Como idade, gênero e classe social, porque eu vejo onde ela mora, onde ela dorme, e pego o censo do IBGE ali. Então, eu consigo agregar dados sociodemográficos para esse tipo de análise de turismo. E aí, com isso, eu consigo ter volumes grandes, né? Nós estamos falando aqui, às vezes, estamos falando de Brasil inteiro, porque o turismo não é só olhando o market share de uma cidade, do Brasil inteiro, mas estamos falando de uma base de 33%, enquanto a pesquisa de campo é o quê? 1, 2, talvez no máximo ali. Então, o volume é mostrar muito alto, tanto o nosso grau de confiança é de 96%. Ele é abrangente, porque eu tenho dados do Brasil inteiro. Não importa onde a pessoa está vindo. Pode ser uma cidade lá de 20 mil habitantes, mas se tiver uma antena da Claro ali, e hoje tem, né, quase todos, eu vou identificar onde ele mora e vou identificar de onde ele está vindo. Consigo fazer essa distribuição de idade, gênero e classe social, né? E o importante é que eu não sou invasivo. Eu não estou entregando informação de ninguém, eu estou entregando informação estatística. E aí, o que eu vou focar aqui é turismo. A gente faz hoje isso daí para projetos de mobilidade urbana. Como eu falei, a concessão dos aeroportos, a privatização que teve a 7ª rodada aqui com o Goiânia estava junto. Os dados que as empresas receberam de fluxo de pessoas para os aeroportos, de onde elas estavam vindo, para onde elas iam, eram dados da Claro. Tá? E aí eu queria já ir direto aqui. Opa. Aqui. Espera aí só um pouquinho. Aqui. Eu queria ir direto no turismo. Aqui mais um. Então eu consigo saber, ele não vai conseguir enxergar, né, pela distância, mas eu consigo escolher, sempre por cidade, a nossa análise de turismo na plataforma, por cidade. Como é que funciona? É uma plataforma que você acessa na web, e aí contratou a plataforma, é um contrato, que ele tem um modelo de assinatura mensal, você paga um valor mensal, dependendo do... Tem um fator certamente de população da cidade, então o valor fica menor ou maior. E você tem dados durante os próximos 12 meses. A gente tem dados desde janeiro de 2023, se quiser algum dado de algum mês específico. Mas nossos clientes geralmente contratam, a partir do contrato, ele analisar os próximos 12 meses do turismo. E conforme as ações que ele vai fazendo, ele vai tendo acesso. E o importante, essa plataforma web, ele consegue extrair com facilidade, consegue exportar isso daí para um sistema, para um sistema de banco de dados para cruzar o Excel, para cruzar com outras fontes. E o mais legal, a gente tem o dado dinâmico, ele é atualizado diariamente com o 15º dia anterior. Ou seja, a gente demora 15 dias para processar todos esses dados que vêm da telefonia móvel, porque são 5 bilhões de registros por dia. Só que a cada dia a gente atualiza o 15º anterior. Então, se eu estou no dia 15, eu estou trazendo do dia 30. Se eu estou no dia 16, eu já consigo ver o dado do dia 1º. Então, você sempre vai ter esse defasagem, mas imagina você conseguir fazer um evento e 15 dias depois de analisar como que foi os turistas, de onde vieram, quanto tempo permaneceram, quanto pernoitaram, classe social de um evento. Isso é o único, né? Não tem esse tipo de coisa. Você vai contratar uma pesquisa de campo, já está preparado até ela analisar e acabar olhando o histórico disso. E os clientes, por exemplo, o Gramado, que é um cliente nosso, ele faz o anuário de turismo de Gramado, boa parte com dados baseados da plataforma. Por quê? Porque ele tem todos os dias do ano, ele pode pegar o anuário inteiro e aí começar a fazer comparações.
A gente não é uma área de análise, a gente é uma área de dados, mas o time de vocês pode fazer comparações de qual dia teve mais turistas de certa localidade, o que influenciou mais, de onde vieram, qual feriado que mais se tiveram turistas pernoitando e por aí vai. Então eu trouxe aqui, deixa eu só chegar lá. Aqui não vai dar para muito, mas eu trouxe uma análise de Brotas, né? Nós estamos em Brotas, eu tinha que trazer uma análise aqui. E como eu falei, é cliques, eu escolhi a plataforma, eu nem acessar ela online aqui, porque precisava de internet, enfim. Mas eu trouxe uma análise de turismo em Brotas durante um mês inteiro, eu consigo pegar um mês, eu peguei o mês de junho. Aí eu vou me deslocar lá, Márcia, porque eu preciso olhar lá para falar para todo mundo, senão não vai chegar. Espera aí que eu já falo para vocês. Então, esse daqui é uma análise de Brotas durante o mês inteiro de junho. Ele já dá alguns insights ali, como, por exemplo, o dia de maior fluxo foi o dia 11 de junho, Dia dos Namorados, né? Foi a véspera. Ele já mostra o... Deixa eu ver se isso aqui é o laser point. Não. Aqui ele já mostra quantidade de residentes, por quê? Que estiveram no mês de junho. Então, assim, se você vê mais ou menos isso, né, Brotas, ele deu 26 mil, mas eu não estou olhando residentes totais que tem na cidade, eu estou olhando residentes que estavam no mês de junho em Brotas. Então, ou seja, eu tenho 26 mil de residentes que estiveram lá, que são residentes que estiveram presentes em Brotas nesse mês de junho. Esses regulares, que são 2 mil, são aqueles que estiveram no mês de junho, mas eles são regulares. Eles ou trabalham em Brotas, ou e moram numa cidade vizinha, ou estudam, não são turistas ainda. E agora a gente começa a ir para turistas, que são esses visitantes. A gente divide os visitantes entre visitantes total e turistas, que é um grupo do visitante. Então, a gente teve 239 mil visitantes em Brotas no mês de junho. Aí de Brotas aqui, não sei quem que está ali. Tá. E aí, de Brotas, a gente teve 239 mil turistas nacionais. A gente teve desses visitantes, que podem ser aqueles que só passaram de em Brotas, eles não pernoitaram, são os totais. Desses, 50, acho que é 58 mil, né, mais ou menos, foram turistas. O que é turistas? Aqueles que pernoitaram, pelo menos dormiram. Então, você vê que no mês de junho, você teve 20% das pessoas que visitaram pernoitaram. 80% só passaram por ali e foram embora. Né? Eles não dormiram em Brotas, né? Passaram o dia. E a gente consegue trazer um pouco dos internacionais também. Os internacionais é um dado que a gente não dá aquele grau de confiança de 95%. Por quê? Porque eu não consigo analisar meu market share lá fora, é difícil extrapolar, mas ele ajuda muito a dar um pouco de viés. Quando você começa a comparar mês a mês, isso ajuda a entender se está aumentando turistas internacionais ou não. Mas não é o número que você consegue dizer teve 609, não. Ele é como se fosse uma proxy, e eu vou mostrar onde. Né? E aqui, já dividido por dia. Né? Eu podia escolher um dia qualquer também aqui analisar, tá? Porque eu só agrupei no mês para facilitar a gente mostrar aqui. Mas eu tenho aqui o mês todo, aí percebe aqui que dia 11 de junho que ele mostrou, que teve o maior número de visitantes. Mas a gente teve aqui também no dia 8, né? Já começou um pouquinho antes. Aqui no dia, acho que foi um próximo fim de semana aqui, 16, 17 foi bem alto. E aí você vê que acho que aqui deve ser os fins de semana em Brotas aí que talvez tenha esse fluxo de aumento de turistas. Eu estou olhando aqui, eu estou olhando aqui visitantes, que são aqueles que tanto visitaram quanto os que dormiram. Agora, esse gráfico é só dos turistas. Olha a diferença. Quando você começa a ter essa comparação de análise, você vê dos visitantes aqui, teve um pico aqui e um pouco mais aqui, ou seja, que é aquele valor total. Quando você olha só quem dormiu em Brotas, olha como você já pega o Dia dos Namorados aqui, como foi, né? Realmente um volume muito alto. Mas você teve aqui um fim de semana antes, acho que aqui também um depois, acho que é dia 18, também teve um pico. Então aqui eu estou olhando quem dormiu, pelo menos uma pernoite. E eu consigo dizer também como é que tem sido essa distribuição por pernoites. Então, quem dormiu uma noite só, quantos turistas dormiram 2 noites? Acho que uma noite 37 mil, 10 mil 2, 8 mil 3 a 5, tem as classificações, então ele também traz isso daqui.
E aqui, o tempo médio de estadia, geralmente 1,71 noites. E aqui de onde vieram. Então, aqui São Paulo, estado inteiro. Aqui a própria cidade, que está aqui 7.500. A gente tem, acho que Jaú, Bauru. Agora vou me perder um pouquinho. E São Carlos, Piracicaba, que eu não estou entendendo. E eu não estou mostrando... na plataforma, quando você extrai depois, vem todos os municípios do Brasil inteiro. É que aqui não ia dar para mostrar, senão ia ficar 5.000... Não ia ser visível de ver. Mas a plataforma exporta por cada turista ou visitante por município. Tá? E aqui também dos internacionais. Né? Consigo também dar uma visão dos internacionais, os picos que tiveram. E aqui, que é interessante, é de onde vieram. Então, predominou Estados Unidos, acho que é Paraguai, Reino Unido, não sei se é Paraguai, Reino Unido, Países Baixos, Argentina também está aqui nessa lista, então consegue dar. Esses dados todos, eu estou mostrando na plataforma, mas o seu time de turismólogos, etc., ele consegue extrair isso daí, jogar tudo num CSV, num arquivo Excel, para ele poder analisar depois com outros dados que vocês tenham, ou consegue exportar isso daí para um sistema que vocês já usam, um banco de dados que ele já utilize. Tá? É isso que eu tinha que apresentar. Obrigado aqui pelo tempo. Então, é uma plataforma que hoje já está em uso, né? Gramado já utiliza, a Prefeitura de Mata de São João também utiliza, que é onde fica Prato Forte. E a gente tem também mobilidade urbana e outros casos, então é um prazer apresentar e estou aberto aí para dúvidas. Finalizado, João? Obrigada. Eu já vou passar a palavra. Agradecer ao João pela apresentação. Dentro das propostas que a gente tem, né, de trazer aqui nas nossas discussões técnicas, essa foi uma proposta que a gente já recebeu lá atrás e a gente achou bem interessante. E aí combinamos com a Claro de que o mais importante seria apresentar para vocês, gestores, porque é o dia a dia de vocês e a gente precisa ouvir o que vocês acham. É interessante, não é? A opinião de vocês. Lá, você. O microfone está aí? Está aqui. Ai, João. Tá. Depois eu venho para Embu das Artes e para Águas de São Pedro. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos. Sou o André, assessor da área de turismo, Secretaria de Cultura e Turismo de Bragança. A minha pergunta é o tempo para captar essa base de dados. Como que a Claro delimita quem foi o visitante ou o turista? O turista é que permaneceu 24 horas no lugar, 12 horas, o visitante que só foi captado pela torre e passou. Qual é o tempo que foi estipulado para chegar nessa base de dados? A gente segue umas... eu não sabia te dizer de cor, mas a gente segue as regras da CGTUR, da Espanha. Então, ela é totalmente compliance, que é quem define métricas de turismo. Ele é compliance 100% com as métricas CGTUR. E aí ele tem essas regras, e se fica muito claro. A gente também, na plataforma ali, ele tem todo um help, assim, uma ajuda que mostra como é que a gente chegou para tanto entender o que é o turista e entender o que o pernoitou. Provavelmente o pernoitou é porque passou a noite, né? Então, se ele não passou a noite, ele só passou o dia, mas ele não virou a noite, não é só 24 horas, né? Mas ele ter virado a noite, ele não considera como turista. É o pernoitar mesmo, né? Tem que ter virado a noite ali. É essa a classificação. E aí o que não é, que seria meio excursionista, né? Que não é aquele que teve, ele pode estar passando um dia inteiro lá, mas ele não fez ele não passou, não virou a noite lá, na madrugada, né? Tem uma estrada muito movimentada próxima à cidade, esse trânsito de carros na estrada não atrapalha na captação Não, porque não atrapalha, porque a gente não considera se ele não pelo menos permaneceu 30 minutos na cidade como visitante. Então, se ele só passou ali, digamos que ele passou de carro porque de repente já estava trânsito, então um acidente na rodovia, vou entrar na cidade e ultrapassar. Se ele não permaneceu ali pelo menos 30 minutos visitando, a gente não considera ele como visitante. Então, ele nem entra nessas análises. Mas se eu quiser saber também qual é o fluxo... Se eu quiser também saber qual é o fluxo de passagem da estrada
que corta o meu município, eu consigo também. Também. A gente tem um... É que eu não quis entrar em todos, Tá. mas a gente tem um que é o que a gente faz bastante para as concessões de rodovias e planejamento urbano, que a gente consegue escolher e verificar. Eu quero saber todas as passagens que aconteceram de pessoas, por exemplo, inclusive até numa rua a gente consegue fazer hoje. Porque a gente cruza com a malha viária, mesmo pegando as informações das antenas, a gente cruza com a malha viária e dá as possíveis rotas que aquela pessoa fez, considerando todo o trajeto dela, porque eu não pego só um ponto, eu pego um trajeto inteiro. Então dá também para extrair, inclusive, nessa estrada, quantas pessoas passaram ali, de onde vieram. Se você quer na sua cidade, por exemplo, que tem muita passagem de veículos que só atravessam, dá para fazer uma análise para entender quantas pessoas estão atravessando a cidade e de onde elas vieram e para onde elas foram. Ok. Embu? Olá. A minha pergunta é mais uma dúvida, né, um esclarecimento. Tivemos agora em Embu das Artes, semana passada, um evento que, por dia, chegou em torno de 20 mil pessoas, né, de participação. Na pré-produção desse evento, eu sugeri que nós fizéssemos um check-in na página, na rede social do evento, para gerar, inclusive, engajamento por ranqueamento. Aí o meu TI me comunicou o seguinte: você vai derrubar a comunicação da cidade, porque a torre vai travar. Aí a questão técnica, né? E foi o meu TI. Então esquece, aborta a missão, fazer outro tipo de cálculo, né? Aí acabam fechando em pedir para quem estiver lá, né? Mesmo gratuito, emitir o ticket na... Foi a Simpla, se não me engano, né? Aí a Simpla nos passa os dados de quantos tickets foram emitidos. Fechou. Mas voltando à questão do uso, né, em massa de uma torre, né? Qual é a capacidade, não sei, da Claro, numa torre da Claro, consegue conectar simultaneamente um evento, por exemplo. Vou pegar Barretos. Você pega Barretos ali num evento de Barretos, numa final, como é que a gente faz para a gente, de repente, viabilizar isso? Acho que a ideia de fazer check-in, né, naquele evento, isso parece que é uma tendência, né? A Márcia também está por essa questão aí, de se cruzar essas informações nas redes sociais. Não sei se é possível isso tecnicamente. Meu TI me jogou um balde de água fria enorme. Só pegar seu gancho do Barretos. O meu trabalho é fazer essa mensuração lá. E o maior sacrifício que tem é as pessoas passar essas informações para nós. Então, diante do que você está dizendo aí, meus problemas acabaram. Porque aí nós conseguimos mensurar quem está visitando, né, quem está hospedando na cidade, porque nós temos um fluxo enorme de pessoas que posam na cidade, mas nós não conseguimos mensurar isso. E aí a solução eu acho que eu achei. É isso daí. E todos os eventos que vão acontecerem, né? Então, sem dúvida, isso resolve bastante. É lógico que você tem, aí depois eu respondo a sua, você talvez queira, no futuro, fazer, de repente, a cada 2, 3, 4 anos, uma pesquisa qualitativa, é outro caso, porque a gente apresenta volume com divisão de classe social, idade, gênero, que ajuda. Talvez você fale, quero saber por que a pessoa veio visitar, qual o motivo dela. Mas aí é um complemento. Sim. A gente não vai substituir pesquisa de campo nunca, mas assim, você não tem como fazer pesquisa de campo para todo evento que você for fazer na cidade. Mas se eu quiser puxar 6 meses, 1 ano, você consegue... Desde janeiro de 2023 a gente tem. Perfeito. Agora essa questão... Essa questão da capacidade, assim, é todo um trabalho de engenharia. Eu não tenho como te dizer... Eu não sei dizer a condição, porque a capacidade pode ser milhares. 10 mil, 100 mil... A diferença é que depende da engenharia. É lógico que a operadora tem custo-benefício, quando ela vai colocar e preparar toda uma infraestrutura ali, etc., ela já prevê, a gente faz todo um estudo, inclusive com dados de censo de IBGE, né, de censo, a gente também os nossos dados que a gente tem de movimentação, para a gente entender. E a gente analisa bastante isso daí, de quantas pessoas estão conectando as antenas para prover melhor o serviço, porque a gente não quer que o cliente da Claro não vai conseguir fazer a transição de dados, porque isso é ruim para a nossa imagem. Mas não tem. Agora, se você está fazendo um evento, é o primeiro evento, num local que nunca foi feito, provavelmente a previsão ali da cobertura daquela antena, ela foi feita baseada sem ter esse evento, ou seja, no fluxo normal ali. Então é capaz que no evento você vai, sem dúvida, hoje não derruba mais, né? Mas você fica com sem sinal muito fraco, né? Fica lento, exatamente.
Pessoal, antes de eu passar a fala para o Bruno, só avisando que tem um Voyage branco FXJ, seu? Ô, Felipe, 9598 com farol aceso. Depois vai ter que empurrar. Vou passar. Passando o Bruno. João. Ô, João, eu acho que é um consenso aqui das 70 instâncias turísticas que isso é de primordial importância para todos. Então, eu já peço aí, se a gente puder colocar isso amanhã na reunião dos prefeitos e já pedir para contratar a Precesp, fazer não sei o valor, acho que você podia também falar um pouco em relação a números, porque é um tendão de Aquiles aí, de todas as instâncias, a gente precisa disso para fazer planejamento estratégico, para fazer gestão, para ranquear também, obviamente, né? Então tem todo esse trabalho, acho que se... Sim. Mas, então, esse é o ponto. Isso, 33%, você tem 33%. Exatamente. Falou alguma estatística ali da mesa ali, ó. Não precisa. Então, mas porque a gente, que nem quando você vê uma pesquisa eleitoral, pesquisa de campo. Na sua instância não pega nada, dá claro? Se não pegar claro, eu não consigo pegar. Se não pegar claro, não vai dar. Na sua tem que excluir. Não, é você. Entendi. Gente, mas tem uma previsão de... Eu vou ver depois, é Cunha, né? É Cunha, né? Ibirá. Gente, mas só para a gente colocar aqui, é consenso de todo mundo para a gente colocar isso amanhã e... Sim, né? Beleza, então. E aí, colocando um ponto, até mais assim, eu vou dar para a questão de preço também, porque falar, não pode não. O Gramado paga R$ 5.600 por mês para ter acesso a esse dado. Então, o contrato de 12 meses, de 12 vezes 5.600, vai, sei lá, quanto que deu? 60 mil, alguma coisa assim. Então, o de Gramado, depende da cidade, porque a gente conta por quantidade de população em processamento, mas Gramado é 5.600. Eu vi as cidades aqui, talvez ficarem algumas em 13. O ponto é que a gente colocou para a Precesp se for volume maior, a gente faz um preço bem menor. Então, a gente tem um modelo de negociação que é... Você vai... Oi? Eu não lembro agora. Acho que, olha, isso acho que a gente faz um pacote fechado esse é o ponto. A gente chegou a fazer isso daí, né? A gente precisa colocar amanhã para os prefeitos e daí a gente vê a viabilidade, quanto custa, como que isso faz. É a Precesp, são os municípios juntos com a Precesp. A Precesp paga um X e o município paga um XY, entendeu? Então isso precisa pensar. O que é importante é que a ideia foi aceita, a proposta é interessante para os municípios. Agora a gente precisa estudar juntos como viabilizar isso. Não, nada impede que o município, se ele queira entrar em contato direto com a Claro e fazer a contratação, nada impede. A gente trouxe aqui porque, como a gente traz os produtos para 70, a gente está apresentando para 70. Certo? Minha prefeita lá. É uma amostra grátis. É, amostra grátis. Só o Fábio teve a amostra grátis. Olha lá, hein, João? Gente, olha só. João, muito obrigada. Fechou. Eu posso analisar um feriado. Dá pra gente fazer. Então, depois se fala via Márcia, e a gente fala depois via Márcia, eu posso fazer uma análise de um feriado, te mandar os prints, dá para fazer. Um mês a gente não faz, assim, não é um modelo, mas... Um feriado, se você quiser, para tipo, eu quero ver realmente, deixa eu ver se esse dado tá certo mesmo. Um modelo de negócio mesmo que todo mundo pratica, né? Obrigada, João.